Repare que eu peguei 3 questões, eu fiz 3 questões baseado no que costuma mais ser cobrado nas provas de residência, na prova do Revalida. Então, vamos ver cada uma delas. Primeira questão, vem comigo. Mulher de 27 anos, tercigesta com 3 partos normais, se apresenta na consulta ginecológica desejando um método anticoncepcional. Ela tem um parceiro fixo com menstruação regular. Refere epilepsia em tratamento com carbamazepina há 10 anos. Esse que é o detalhe mais importante da questão, né? Ela está em uso de carbamazepina. Ao exame físico geral e ginecológico não foram encontradas alterações. E a pergunta é qual é o melhor, olha só que importante, aí que é o melhor método anticoncepcional para esta paciente. Então temos uma paciente que deseja um método anticoncepcional, mas ela tem epilepsia, está usando carbamazepina. Do que isso é importante para a gente? A carbamazepina é um medicamento que interfere na eficácia de alguns métodos anticoncepcionais. Interfere na eficácia dos métodos anticoncepcionais hormonais. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de prescrever um método anticoncepcional para essa paciente, porque pode diminuir a eficácia desse método e a paciente pode acabar engravidando. Então a gente tem que escolher um método que não tenha interferência com o uso da carbamazepina. Alguns outros medicamentos também interferem nos anticoncepcionais hormonais. Quais são eles? Vamos ver alguns exemplos? Então, medicamentos anticonvulsivantes, como no caso aqui da nossa questão, a carbamazepina, mas além dela, fenitoína, barbitúricos, primidona, topiramato, oxicarbamazepina. Alguns antibióticos, como a rifampicina e a rifambutina. E alguns antirretrovirais, efavirenz, ritonavir, saquinavir, atazanavir, fosamprenavir e neofinavir. Guarde essa tabela. Essa tabela é essencial para provas de residência. Elas gostam bastante de fazer esse tipo de pergunta, de qual medicamento que interfere na eficácia dos métodos anticoncepcionais hormonais. Carbamazepina é um deles, então a gente tem que evitar esses métodos. Vamos voltar para a questão então. Qual método que a gente vai escolher para essa paciente? Algum que não seja hormonal. Então, anel vaginal é um método hormonal combinado, estrógeno mais progesterona. Não serve. Diafragma espermicida. Você pode pensar, puxa, esse serve. Mas, na verdade, a pergunta quer saber qual é o melhor método. E diafragma espermicida a gente sabe que não é muito eficaz, que tem um índice de pio alto. Não é muito seguro. Então, não é o melhor. Alternativa C, pílula combinada ou de progestágeno exclusivo. A carbamazepina interfere na eficácia dos anticoncepcionais hormonais. DIU de cobre, opa! Esse aqui a carbamazepina não interfere, então DIU de cobre é a nossa opção, é a melhor opção. Por último, o coito interrompido a gente sabe que tem uma eficácia muito pequena, um índice de pio muito alto, então não vale a pena. Resposta da nossa questão então, DIU de cobre é o melhor método anticoncepcional para essa paciente que está em uso de carbamazepina. Próxima questão, vem comigo. Paciente com 29 anos de idade, G2, 2 partos, deseja também um método anticoncepcional. Ela refere como antecedente que está em tratamento por um câncer de mama e foi submetida a 1 ano ao tratamento cirúrgico com uma quadrantectomia e esvaziamento axilar. E atualmente ela está fazendo uso de tamoxifeno, uma hormonioterapia. A pergunta é, de novo, qual é o melhor método anticoncepcional para esta paciente? Qual que é o objetivo dessa questão? O objetivo dessa questão é verificar se o candidato sabe quais são as contraindicações absolutas para o uso de método anticoncepcional hormonal. Esse tipo de questão é a questão mais frequente dentro do tema planejamento familiar nas provas de residência. Disparado, a gente fez a engenharia reversa e viu que esse tipo de questão é o mais frequente. Então vamos ver quais que são as contraindicações absolutas, ou seja, critério de elegibilidade 4 pela OMS, para o uso de anticoncepcional hormonal combinado, porque se você souber essa tabela que eu vou mostrar agora, você vai acertar todas essas questões. E como eu disse,
Elas são a maioria dentro do tema de planejamento familiar. Então, quais são as contraindicações absolutas? Categoria 4. Menos que 6 semanas pós-parto em lactantes, menos que 21 dias pós-parto em não lactantes, mas com fatores de risco para trombose. História de trombose ou embolia, atual ou pregressa. Trombofilia conhecida. Cirurgia com imobilização prolongada. Lúpus eritematoso sistêmico com anticorpos antifosfolipídios positivos ou desconhecido. As bancas gostam bastante de perguntar qual é o método anticoncepcional para paciente lúpica. Então, principal cuidado, verificar se tem anticorpo antifosfolípide positivo ou desconhecido, porque aí não pode usar método hormonal de jeito nenhum. Paciente com doença valvular complicada com hipertensão pulmonar, ou fibrilação arterial, ou endocardite. Tabagismo, mas naquela paciente que fuma mais de 15 cigarros por dia e mais de 35 anos de idade. Paciente com enxaqueca com aura. As questões também gostam de perguntar bastante sobre enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura é contraindicação absoluta para método anticoncepcional combinado. Doença cardíaca isquêmica atual ou pregressa. Hipertensão descompensada ou hipertensão associada à doença vascular ou múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular, idade avançada, tabagismo, diabetes, hipertensão. Chegamos aqui na nossa questão, olha, câncer de mama atual. É o caso da nossa paciente, né? Ela teve câncer de mama, que ela já fez a cirurgia, mas ela está em tratamento, ela está usando o tamoxifeno. É um câncer de mama atual. Então, ela não pode tomar método hormonal de jeito nenhum. Para finalizar a nossa tabela, adenoma hepatocelular ou tumores hepáticos malignos e cirrose descompensada. Estrategista, eu sei que é uma tabela grande, mas essa tabela é importante. Essa tabela, ela cai demais nas provas. Decore essa tabela, principalmente os itens que eu falei. Então, história antiga de trombose, história atual ou pregressa de trombose, paciente tabagista, paciente lúpica, paciente com enxaqueca com aura, paciente com câncer de mama, são o que a gente acaba vendo que cai mais nas provas. Essa tabela tem que ser sabida. Então, use-a bastante, porque tenho certeza que você vai ganhar algumas questões sabendo ela. Vamos voltar para a nossa questão. Vimos que a nossa paciente não pode usar nenhum método hormonal. Então, a alternativa A já está fora, pílula combinada de jeito nenhum. Progestágeno trimestral injetável também está fora. O paciente não pode usar de jeito nenhum. O paciente com câncer de mama atual não pode. Nenhum tipo de hormônio. Dispositivo intrauterino de cobre. Opa! Legal, hein? Exatamente essa. Esse é o método de escolha para anticoncepção em paciente que está com câncer de mama atual. DIU de cobre. E o DIU de levonorgestrel também não pode, porque tem progesterona e paciente com câncer de mama atual não pode com nenhum hormônio. Assim como o anel vaginal, que tem os dois hormônios, tem estrógeno e progesterona, não pode de jeito nenhum. Resposta dessa questão, então, alternativa C, DIU de cobre é o método de escolha, é o método preferencial, primeira escolha, para anticoncepção na paciente com câncer de mama. Próxima questão, uma questão sobre DIU. Vamos ver ela. Então, o DIU de cobre é um LARC, Long Acting Reversible Contraception. E dentre as pacientes abaixo, qual seria uma boa candidata para o uso deste método anticoncepcional? Então, essa questão quer saber sobre as contraindicações, sobre os critérios de elegibilidade, quando que é proibido a gente usar o DIU de cobre. Vamos ver então quais que são os critérios de elegibilidade do DIU de cobre? Vem comigo de novo. Então as contraindicações absolutas, categoria 4, para o DIU de cobre são paciente grávida, paciente com sepse, paciente depois de um aborto séptico, paciente com sangramento vaginal inexplicado, paciente com mola, doença trofoblástica gestacional com nível elevado de beta-HCG ou malignidade,
paciente com câncer de colo, paciente com câncer de endométrio, paciente com anormalidade que distorce a cavidade, paciente com doença inflamatória pélvica ativa, paciente com cervicite, paciente com tuberculose e paciente com alergia ao cobre. E eu coloquei aqui para complementar a questão, quais seriam as contraindicações absolutas para o DIU de levonorgestrel. São basicamente as mesmas do DIU de cobre. A diferença está aqui no câncer de mama. Então, o DIU de cobre não pode se a paciente tem alergia ao cobre. E o DIU de progesterona não pode se a paciente tem câncer de mama. Essa é a diferença entre um DIU e outro. Essa tabela também é importante que você saiba. Com ela a gente vai conseguir resolver a nossa questão. Vamos voltar para as alternativas. Então, uma mulher de 35 anos apresentando um mioma intramural que distorce a cavidade. A gente viu que é uma contraindicação para o DIU. Então, não pode. Tanto para o DIU de cobre quanto para o DIU de progesterona. Mulher de 26 anos com duração do fluxo menstrual de 6 dias. E aqui cabe uma consideração especial para eu fazer para o DIU de cobre. Gente, na hora de orientar um método anticoncepcional para a paciente, a gente sempre pergunta para ela quanto que é o fluxo menstrual dela. Se é aquela paciente que sangra muito, que tem muita cólica durante a menstruação, não indique o DIU de cobre. É encrenca. O DIU de cobre, como é que ele age? O cobre dentro da cavidade uterina vai provocar uma inflamação, um processo inflamatório, vai deixar o muco hostil, não vai deixar a passagem dos espermatozoides, vai evitar a fecundação. É assim que funciona o DIU de cobre. Mas esse processo inflamatório dentro da cavidade faz com que aumente o fluxo menstrual, aumente a cólica. Então, aquela paciente que já sangrava muito antes, que já referia a cólica, já falava, eu não menstruo legal, tem um pouquinho de dismenorreia, não indique o DIU de cobre. É encrenca, você vai acabar tendo que tirar esse DIU assim, em curto período de tempo. A paciente não suporta o DIU. Então, paciente com fluxo menstrual aumentado não pode DIU de cobre, porque senão vai aumentar mais ainda, ela não vai suportar o DIU. Alternativa B, então, também não dá. Alternativa C, mulher de 18 anos nuligesta. Vamos fazer mais um comentário aqui. Antigamente, falava-se que não podia colocar DIU em paciente que nunca tinha engravidado. Isso é uma lenda. Isso não é verdade. A gente acabou de ver as contraindicações do DIU e a gente viu que ser nuligesta não está lá entre as contraindicações. A gente pode muito bem colocar, sim, o DIU na paciente que nunca engravidou. Então, essa que é a resposta da questão. Alternativa D, fala de paciente com adenomiose, que também é uma contraindicação. Vamos lembrar quais são os principais sintomas da adenomiose? Aumento do fluxo menstrual e dismenorreia. É tudo que eu não quero que uma paciente tenha para colocar o DIU de cobre nela. Ela vai piorar. Não posso colocar DIU de cobre numa paciente com adenomiose de jeito nenhum. Ela não suporta o DIU, vai piorar o quadro clínico dela. E a alternativa E fala de síndrome de von Willebrand, que eu também não posso colocar DIU de cobre nessa paciente. Paciente com coagulopatia tem uma tendência a sangrar. Se eu colocar um DIU de cobre que aumenta o fluxo menstrual, eu vou piorar o quadro dessa paciente. Então, não posso colocar DIU de cobre em paciente com coagulopatia também. Resposta da questão, alternativa C. Legal? Então, resolvidas as 3 questões de planejamento familiar.